Olá pessoal, boa noite, como vai? Tudo bem? Mais um vídeo aqui pra gente falar da porção da energia semanal, ainda no modelo um pouco mais livre, sem edição, né? E obrigado, aliás, por todos que mandaram aí rezas, orações para minha melhora. Graças a Deus tá tudo muito bem, recuperação indo perfeita, né? Tô quase 100%, só não digo 100% porque vai ter mais uma cirurgia aí para fazer, né? Mas tudo bem. Bom, essa porção, a gente tá lendo a porção de Behar. E aí quando eu fui ler o texto dela, toda vez que eu me preparo para gravar, eu vou ler o texto da porção, ela começa falando ali muito da importância do Shabat, do Shabat, não tanto quanto dia de descanso da semana, mas também ligado a isso, mas como o Shabat da terra, né, o ciclo sabático. Então Deus basicamente fala para Moisés, olha, lembra que agora vocês quando forem entrar na terra de Israel, vocês vão começar a ter seus campos, começar a produzir, né, trabalhar no campo, mas eu estou estabelecendo essa lei que a partir do 7º ano a terra deve descansar. Bom, e o Shabat, tanto o ciclo sabático, né, da terra como na semana, sempre foi uma característica muito interessante, ou muito marcante, não vou pôr interessante, do judaísmo, né, e da Kabbalah. É realmente assim, muita gente conhece o judaísmo por isso, né? Um dos costumes judaicos é o Shabat. Bom, e por que eu estou falando tudo isso? Eu vou fazer aí uma relação agora um pouco mais longa, né? Pegando inclusive com alguém que me mandou um vídeo essa semana, só desculpa que eu não vou lembrar o nome, mas qualquer coisa pode se manifestar aqui, de uma palestra de um cara falando da ligação entre o povo judeu, não estou falando agora de israelita, povo judeu, judaísmo, e Saturno, né? E me perguntando se isso procedia. E eu quero abordar um pouco disso. Tem um livro muito interessante do Moshe Idel que trata desse tema e fazer algumas reflexões sobre isso. Então, o que acontece? Existe uma relação que se estabeleceu entre judeus, judaísmo e Saturno, que tem algumas bases, sim, que permitem a gente fazer essa equiparação, ou essa relação. A primeira dessas bases, me parece, viria da própria astrologia antiga, né, do que eu costumo chamar de astrologia tradicional e da astrologia cabalística. Por quê? Bom, antes, é que eu estou aqui organizando enquanto eu falo, né? Outra coisa, tem ali ligações entre o planeta Saturno e o próprio Shabat. Eu acho que eu vou começar falando daí. Por exemplo, qual que é o nome do planeta Saturno em hebraico? Shabtai, né? Exatamente uma palavra derivada de Shabat. Por quê? O que acontece? O Saturno, no tempo antigo, ele era o 7º planeta conhecido, né? Ele é o último planeta visível ao olho nu, quando a gente fala dos povos antigos. Urano, Netuno e Plutão, né, que foram descobertos depois, no século XIX para frente, só puderam ser descobertos com o avanço da ciência, né, com o uso de telescópios e tal. Os planetas visíveis a olho nu, que até os babilônios conheciam, gregos, árabes conheciam antigamente, era Saturno. E esse Saturno, então, quando sendo o 7º planeta e o mais distante, já se estabeleceu uma conexão com o Shabat, né, que é o 7º dia, o que encerra a semana e tal. Só que um pouco mais do que isso. Por quê? Porque o próprio Saturno, astrologicamente falando, ele é dedicado, digamos, uma coisa que ele rege é o tempo, né, o cessar do tempo, o fim dos tempos, tá, e, por exemplo, a morte. Então, não é à toa que você tem várias tradições etimologicamente que o sábado ficou chamado de Saturday, né? Saturn Day, nas línguas italiano, francês, inglês, isso que pega essa raiz, né? Em português e espanhol perdeu um pouquinho dessa ideia, mas agora nessas línguas pega e às vezes nas anglo-saxônicas, né? Então existe uma relação realmente entre Saturno e o sábado. Várias associações podem ser feitas isso. O próprio Talmud, né, já estabelece ali uma ordem de planetas para os dias, e enfim, o sábado cai com Saturno. E como eu falei, o Saturno é um planeta então que rege o tempo, o fim do tempo, né? A passagem do tempo, a morte, e aí ligaram-se a isso. Então quando você tem um planeta chamado Shabtai regendo o Shabat, né, já começam aí as relações. Só que vamos um pouco mais a fundo. Na astrologia clássica, né, o Saturno ele é frequentemente associado também com qualidades do tipo disciplina, né, de você ser muito dedicado a uma coisa muito certinho, tá? Você sofrer muitas restrições, você sofrer muito problema, e a gente vai falar disso também, tá? E é um planeta da responsabilidade, sabe? Aquela pessoa que
chegou numa certa idade da vida e ela é madura, ela é responsável pelo que ela faz, geralmente também por isso Saturno associado à velhice. Como essas características, pelo menos na mente, às vezes, de quem olhava o judaísmo de fora, né, dos gentios olhando o judaísmo, era uma coisa que se podia atribuir ao judeu, né? O judeu como um povo disciplinado, restrito, com problemas, com sofrimentos, né? Nesse sentido de não viver uma vida muito fácil, uma vida de privações por causa dos mandamentos e de responsabilidades enormes, né? Existem vários aspectos que já falaram, olha, o Saturno talvez realmente esteja ligado ao povo judeu, ou ao judaísmo, né? Então, a gente vai falar que até um filósofo medieval cabalista importantíssimo chamado Ibn Ezra notou essa questão e tentou abordar ela nos seus textos, mas eu já vou falar por que ele tentou abordar. Bom, se a gente vai agora para Kabbalah, saindo talvez um pouco vou pôr assim, da cultura popular, que é ligar os planetas com os dias, né? Que é também saindo um pouco da astrologia. Se agora a gente vai para Kabbalah, que é uma coisa mais técnica, né, que não todo mundo tinha acesso, o Saturno, de novo, conhecido como Shabtai em hebraico, é relacionado com a Sfirá de Binah, que é a Sfirá do entendimento, né? Então, na própria árvore da vida agora, e aí agora eu digo uma visão interna judaica, não de quem estava vendo de fora, muitos judeus começaram a falar, olha, talvez faz sentido realmente a gente identificar o judaísmo com Saturno, porque nós somos um povo que valoriza muito o entendimento, a compreensão, o estudo, né? O judaísmo é uma religião muito disso, e o Saturno está simbolizado a isso. A ideia de que, olha, eu preciso me compenetrar de novo, me dedicar aos estudos, estudar bastante para conseguir uma conexão religiosa ou algo nesse sentido. Então, essa ideia de uma introspecção, né, de um desenvolvimento intelectual como foco da vida, realizando aí o estudo e a sabedoria no judaísmo, podem ser ligados a Saturno. Então, percebe que começou a se estabelecer, né, alguns laços entre essas relações. Agora, como sempre, aconteceu uma coisa muito interessante. Para algumas vezes, essa relação entre o planeta Saturno e o povo judeu foi posta em termos, digamos, mais positivos, né? Talvez nos termos que eu estou falando aqui. Olha, é um povo realmente mais fechado, mais introspectivo, às vezes sofreu uns problemas, e ligou a Saturno. Tá. Mas, às vezes, isso foi posto de um modo negativo quanto ao judaísmo. Por quê? Porque o planeta Saturno, ele também é tradicionalmente na Kabbalah e na astrologia, um planeta considerado maléfico, né? Um planeta considerado que é o que mais traz problemas no mapa, ou pelo menos o segundo que mais traz. A gente tem Marte, que é o pequeno maléfico, e Saturno, que é o grande maléfico. Então muita gente, quando fazia também essa associação de Saturno com o judeu, ou com o judaísmo, aproveitava para pegar, digamos, uma veia mais preconceituosa, talvez antissemita, e falar, de fato o povo judeu é Saturno, porque veja só, assim como Saturno é responsável por todos os males do mapa, o povo judeu é responsável por todos os males da humanidade. E a gente conhece esse discurso, né? Que existe, sei lá, desde os romanos até os nazistas e sempre acompanhou parte aí de alguns grupos históricos. Então, também ficava, digamos, interessante para alguns grupos fazer essa associação entre Saturno e judaísmo, porque você explicava a malignidade do povo judeu, né, ou do judaísmo, e falar, olha, o povo judeu é um povo perverso, realmente ele está ligado a um planeta perverso, faz todo sentido que Saturno governe os judeus, né? Então a gente tem já historiadores romanos clássicos, tá? Tipo Tácito, Cassius Dio, né? Cássio Dio, que já começam por esse tipo de coisa quando eles vão fazer as histórias dos povos que eles conhecem, a gênese dos povos, né? Historiadores, hein? Não estou falando de místico, de espiritualista, de cabalista, nada. E eles vão falar, olha, realmente faz sentido que Saturno esteja ligado ao judeu, né? E por isso o judeu comemora tanto o sábado, porque ele está honrando Saturno. E aí começa outro ponto. A ideia de que o judeu estaria, de algum modo, em toda a sua religião judaica, em todos os seus ritos, louvando a Saturno, né? Fazendo uma... cultuando, essa é a palavra, cultuando Saturno. E aí vem todos os tipos de teoria, né? Claro que você vai ter acadêmicos modernos explicando que, por exemplo, na origem, o povo israelita, agora sim israelita, era politeísta, tinha vários deuses, aí sobreviveu, digamos, um deus principal, e aí essa religião virou monoteísta, né? Eu já fiz vídeo sobre isso. E aí, a partir daí, um aspecto do deus do Oriente Médio chamado El, que outros povos também cultuavam, tipo os cananeus, teria se incorporado no judaísmo na figura de Saturno, sabe? Aparecem algumas coisas desse tipo. E até aí, não sei, pode ser que tudo bem, né?
Só que a história, quando me parece que se você começa a contar disso, já começamos por essa veia antissemita. Tá? Por exemplo, falando que o judeu, não antissemita porque a teoria não faça sentido, mas dizer o quê? Que o judeu está cultuando uma entidade saturnina, né, um planeta saturnino, e que, olha, não é só que eles vieram do politeísmo para o monoteísmo, que isso é uma teoria histórica tradicional, mas eles estão agora cultuando praticamente um demônio, praticamente um diabo. E isso aconteceu muito, principalmente quando a gente começa a Idade Média, e a Igreja Católica começa a olhar para o judeu, né, e tentar explicar um pouco de por que o judeu é um povo inferior na cabeça deles, por que o judeu tem que ser perseguido, né, por que o judeu tem que ser morto, por que ele é um herege, né, e coisas desse tipo. Aliás, só aqui um parênteses, né, para fazer um paralelo, bom, tá ligado, aliás, o assunto? O cristianismo, desde a sua origem, ele foi muito, digamos, obcecado em perseguir os hereges, né? Sempre foi uma tarefa cristã muito importante você perseguir as heresias. Então, por exemplo, assim que aliás, tem aqui uma ironia, né? Porque o próprio cristianismo, se você parar para pensar, ele nasce como uma heresia judaica, né? Ele é um grupo de hereges judeus que descendem do judaísmo e fazem a religião. Mas enfim, e aí eles começam a perseguir outros hereges. Curiosamente, no começo, não muito os judeus. Eles ficam se preocupando em perseguir outros hereges, né? Que eram hereges judeus e poderiam ser hereges cristãos. Do que eu estou falando? No início do cristianismo, houve uma grande perseguição dos gnósticos, né? O pessoal envolvido com a gnose. Eu não vou entrar muito aqui no campo do que é a gnose, não vem ao caso, mas basicamente era uma religião, né, que surgiu ali no Oriente Médio também, foi muito influente em Egito, né, no período alexandrino e tal. E os gnósticos, entre outras coisas, trabalhavam muito com magia. Tá? Você tem uma personagem que aparece nas escrituras do que os cristãos chamam Novo Testamento, que é Simão, o mago. Né? Simão, o mago, é uma figura gnóstica. E se não me engano é Paulo que vai ter uma altercação com ele ali, né, uma briga com ele para defender o cristianismo frente à magia. Mas enfim, e aí a partir dos gnósticos, que são os textos, aliás, muito interessantes, estou fazendo vários parênteses aqui, né, da biblioteca de Nag Hammadi, por exemplo, então vários textos muito interessantes que às vezes até falam de Jesus, mas obviamente não como a visão que a igreja queria, então foram considerados hereges. Enfim, a igreja começou a perseguir muitos hereges. E em um momento, obviamente, a gente sabe que a igreja se virou contra os judeus, por exemplo, na época da Inquisição. Né? Vocês vão ver o link que eu estou fazendo. Pode parecer que eu estou desconexo, porque eu estou falando aqui mais livre, mas não. Então, começaram a pegar essa ideia que já era antiga, de que existe uma ligação entre judeus e Saturno, e começaram a aprofundar. E quer ver, por exemplo, o que disseram? Primeiro, ou uma coisa, né? O Saturno, ele por excelência, ele está ligado à cor preta, tá? Então, sempre um planeta rege um monte de coisa. Veja que a gente já falou que Saturno rege disciplina, estudo, a idade, o tempo, a velhice, papapá. E uma das coisas é a cor preta. Bom, como é que a maioria dos judeus, ou muitos dos judeus, se vestem? Pelo menos os judeus ortodoxos, e talvez a gente imagine os judeus na Idade Média. Com roupa preta, né? Às vezes uma tipo bata, né? Toda preta, uma túnica toda preta, às vezes uma roupa mais social, mais preta. Pronto, então já ficou símbolo que de fato, ó, os judeus cultuando algo preto ligado ao Saturno. E a gente sabe a própria preconceitualização, vou chamar assim, que existe com a cor preta, né? De você falar, bom, então olha, o preto já não é a melhor cor. Seres de luz são branco, né? Tem que cultuar o branco, tem que cultuar a luz. Se você está ligado ao preto, você já está ligado a algo mais, de novo, ruim, negativo, que é o planeta Saturno. E daí para chegar no passo de que o Saturno estava sendo de fato cultuado como um demônio, e que o povo judeu estava cultuando um demônio e era algo infernal, foi muito fácil, né? E em especial por outra simbologia que eu queria trazer aqui, que é o seguinte: todos os planetas regem um animal, tá? E o Saturno, ele rege, por exemplo, os bodes e as cabras. As cabras não vão interessar tanto para mim, mas os bodes, se eu falo assim, você já sabe do que eu estou falando, né? A religião judaica, ela tem vários rituais ligados com bode. Ela também tem com cabras, ela também tem com vaca, com ovelha, com pássaro, com outras coisas. Mas quando você quer fazer uma acusação para alguém, você às vezes distorce os fatos como você quer. E aí falaram o quê? Olha, o povo judeu cultua o bode. Por exemplo, você tem o famoso ritual do Yom Kippur, né? Em que você pegava 2 bodes, um você entregava para Deus e o outro você mandava para um lugar chamado Azazel. Existem milhões de discussões do que seria esse Azazel.
Mas numa versão olhando de fora, de novo, o que eu posso falar? Azazel é o diabo, Azazel é o demônio. Aliás, tem visões de dentro que já disseram isso. E olha lá, os judeus estão dando um bode para o diabo, estão dando um bode para o demônio. Então são um povo que cultua a demonologia, são um povo que cultua o demônio, percebe? Então, portanto, é um povo herege horrível, não só herege, mas é um povo maléfico, temos que perseguir, temos que matar. Percebe como começa esse tipo de leitura, né? Muito complicado. Então, nesse sentido que eu falei, que agora também vou fazer um link antes de avançar, os templários na Idade Média foram acusados por algo muito parecido. Aqui a gente não sabe o quanto tem de verdade ou não, né? Porque a ordem dos templários sumiu. Mas os templários foram outros cristãos perseguidos pela Igreja Católica, pela Igreja Cristã, vou chamar assim, católica, né? Na Igreja Católica, por serem hereges. E dentre várias coisas que falavam que os templários faziam, né? Falavam que eles praticavam sodomia, atos de homossexualidade, que eles cuspiam na cruz, que eles rejeitavam a cruz, tal. Uma das coisas que falavam é que eles cultuavam um deus chamado Baphomet, tem gente que fala Baphomet, né? Mas eu acho que a pronúncia hebraica, pelo menos, é Baphomet, tá? E que esse Baphomet, ele tem uma figura de quê? De um bode, tá? Eu já vou falar depois, talvez vocês já viram uma figura do Baphomet desenhada, essa figura é moderna, aí não tem nada a ver com os templários. Essa figura foi inventada pelo Eliphas Levi, no seu livro Dogma e Ritual da Alta Magia, né? Talvez um pouco para chocar, mas enfim, o que ficou? Que os templários cultuavam esse Baphomet na forma de uma cabra, de um bode, não de uma cabra, desculpe, e então esses templários são demoníacos, tá? Percebe? A Igreja Católica fez isso algumas vezes ao longo da história, por isso que eu estou dizendo, não foi só com os judeus, tá? Não é uma coisa exclusiva. Mas ficou essa associação, os judeus têm uma ligação com bode, né? Então eles têm sacrifício de bode, eles têm oferenda de bode, eles estão ligados ao demônio. E aí, bom, começa um monte de outra coisa. Por exemplo, você também tem uma ligação entre Salomão e o Saturno, que você pode começar a pôr, tá? Que não vou entrar aqui ao caso, mas entra na magia goécia, na magia salomônica, tá? Bom, vou entrar ao caso, senão vai ficar parecendo que eu estou deixando pontas soltas. O Saturno, ele também é regido, de novo, mais uma regência, ao número 6. Bom, e qual é um símbolo importante do judaísmo dos israelitas com o número 6? A estrela de 6 pontas, né? Que hoje se chama estrela de Davi, mas nem sempre se chamou estrela de Davi. Em muitos círculos, como é que essa estrela era chamada? A estrela de Salomão, ou para ser mais exato, o anel de Salomão. A estrela de Davi, que todo mundo conhece, que hoje está na bandeira de Israel, né? E muito parecida com essa, que aliás, só uma curiosidade, muita gente não percebe, né, o símbolo, e fala assim, nossa, e aí por que a sua estrela é cortada? Né? Por que ela não é fechada aqui? Porque ela forma um Y e um A, né? Yair Alon dentro da estrela de Davi, tá bom? E não é nada demoníaco, prometo, viu? Nada disso, nada satanista. Bom, então, esse símbolo às vezes era conhecido como selo de Salomão. Porque era o selo que supostamente Salomão usava para controlar os demônios. Tem várias tradições disso, é famoso, eu já abordei isso aqui, né? Que Salomão sabia, com toda a sua sabedoria, falar com todos os tipos de seres do mundo. Ele falava com animais, falava com plantas, falava com pássaros e falava com anjos e demônios. E para controlar os demônios, Salomão punha os demônios para trabalhar para ele, ele usava esse selo de Salomão, que seria a estrela de 6 pontas. Ele tinha esse selo no anel dele, né? Então também aí tem uma mistura etimológica da palavra selo, sinete com anel. Sinete, por exemplo, como o Vaticano usa hoje, né? E com esse anel ele controlava os demônios. Então o que ficou de novo? Olha lá, Salomão, o rei judaico, tem ligação com o demônio, tem ligação com 6 pontas, porque Saturno é 6 pontas, ele faz isso através de Saturno. Mais ou menos que dizendo, Salomão talvez ao ter contato com o demônio máximo, tá? Que alguns diziam que é Satanás, mas não tem nada a ver com Satanás, para quem sabe Cabalá sabe que Satanás não tem nada a ver, mas Salomão controlando Satanás controlava os outros demônios. E começou a ficar essa imagem também na versão antissemita, né, da ligação judaísmo-Saturno. Bom, e aí então, por exemplo, você vai vendo, Saturno é ligado com bode, é ligado com 6, é ligado com a cor preta, é ligado com disciplina, combinar, com estudo, com restrições e maldade. E aí você pode associar para o bem e para o mal. Falar que o povo judeu então é um povo muito sofrido, ou falar que o povo judeu é a causa do sofrimento. Pronto, estava um prato cheio para esse tipo de coisa, né? Então, tem um livro muito interessante para a gente ir encerrando talvez aqui o vídeo e agregando coisas, né? Que
escreveu um dos caras que eu mais admiro particularmente. Ele é um pesquisador de Kabbalah, né? Ele não é cabalista, muita gente confunde isso. Como eu falo assim, uma coisa é você ser judeu, outra coisa é você pesquisar judaísmo, tá? Ele é pesquisador de Kabbalah, que é um homem chamado Moshe Idel. O Moshe Idel é um acadêmico, né, vivo, graças a Deus, está lá na Universidade de Jerusalém. Ele ocupou a cadeira de um outro grande pesquisador, que foi o pai desse tipo de pesquisa, o Gershom Scholem, né? Enfim, e o Moshe Idel lançou um livro, estou olhando aqui a data, 2011, que chama justamente Saturn's Jews, os judeus de Saturno. E ele faz uma abordagem muito bacana, histórica, né, acompanhando toda essa ligação de como os judeus foram associados ao Saturno, para bem e para mal. E em especial ele traz um assunto muito interessante, que eu só vou arranhar mesmo, inclusive de uma figura que revolucionou o mundo cabalístico, para mal, eu diria, que é o Shabtai Tzvi. Não sei se vocês já ouviram falar dele, né? Bom, basicamente o Shabtai Tzvi, eu vou primeiro dar a história, depois ver a ligação. Ou não, primeiro vamos ver a ligação. O nome dele é Shabtai, né? Acabei de falar que é o nome do planeta Saturno. Esse era um nome muito comum para você dar para pessoas que nasceram no sábado, que nasceram no Shabat, né? Então, ao longo da história judaica, às vezes você tinha essa tradição. Acho que em português tem algo muito parecido quando alguém chama Domingos ou Dominga, né? Não sei se hoje ainda fazem isso, mas a origem do nome é: a pessoa nasceu domingo, que é o dia do sol, Sunday, tá? E tem gente que diz que o cristianismo cultua um deus sol, enquanto o judaísmo cultuaria um deus Saturno, né? Bom, e aí você chamaria a pessoa de domingo. No judaísmo, o equivalente é o Shabtai, né? Você chama a pessoa de Shabtai porque ela nasceu no Shabat. Bom, e quem é o Shabtai Tzvi? Era uma figura, como eu falei, vou só resumir, né? Que estudou Kabbalah a fundo, conhecia Kabbalah profundamente, Kabbalah prática, e ele começou a sair ali por onde ele andava, na região da Europa, Ásia Menor, chegou até Turquia e Grécia, se não me engano, Chipre, né? Falando de Kabbalah, fazendo milagres, segundo diz as tradições, e uma hora o Shabtai Tzvi, ele ficou convencido de que ele era o Messias. E ele começou então uma vida messiânica ajudada por um amigo dele, que era, se dizia, vidente, que é o Natan de Gaza. O Natan de Gaza ficava divulgando o Shabtai Tzvi como Messias. E ele criou então todo um movimento messiânico dentro do judaísmo, que obviamente depois foi considerado herege, porque ele não se provou Messias e tal. E alguns chamam esse movimento inclusive de sabatianismo. Tá? Existem resquícios do sabatianismo até hoje. É uma religião que se estabeleceu, né? E existe até hoje. Bom, então isso também ficou, de novo, mais uma marca na história de, olha lá, o Shabtai está ligado ao Messias judaico. Esse cara se chama Shabtai porque ele se acha o Messias, ele acha que é um semideus, ele é o demônio, e aí mais prato cheio para a teoria da conspiração, percebe? Bom, então assim, entre todas as coisas que nós estamos vendo aqui, vocês perceberam que o vídeo foi bem livre, né? Eu peguei só a ideia de Shabat da porção da semana e fiz uma exploração de Saturno com judeus, tal. Aliás, tem mais uma que eu estou lembrando agora do livro do Moshe Idel, daqui a pouco eu falo. Mas a ideia é que a gente aprendesse um pouco desse simbolismo, né? E como as coisas podem ser usadas para bem e para mal. Então, uma das coisas que eu lembrei agora que foi usada para mal, que o Moshe Idel traz, é que no século XIV e XV, na Europa, começou a se associar um dia de encontros de bruxas como o Shabat, né? E daí que você tem o nome, por exemplo, anglicizado, fora do judaísmo, de Sabbath, né? S-A-B-A-T. Então, por exemplo, você tem uma banda aí famosa de rock que chama Black Sabbath. Obviamente o simbolismo é muito claro, né? Bom, mas o encontro de bruxas em geral começava a se chamar Sabbath, o Sabbath das bruxas. Então, quando chega nesse ponto de você falar que o Sabá é o das bruxas, que o Sabá é demoníaco, que o Sabá é Black Sabbath, né? Você entra em toda uma visão de mundo ocultista, pervertido, eu diria, né? Estabelecendo essas relações aí antagônicas entre os judeus e Saturno, tá? Que chega até o século XX. E aí eu estava lendo, inclusive, um tweet, né, de um rabino, eu não conhecia ele, mas desculpa, eu estou pegando aqui, Rabino Volpe, né? E ele não está falando dessa questão do judaísmo e do Saturno. Mas me pareceu muito interessante o que ele falou, de certo modo eu acho que ele tem bastante razão, eu não pensei se totalmente, mas ele diz o seguinte: às vezes o povo judeu, ao longo da história, a gente sabe, ele foi assim o protótipo de onde você podia jogar os problemas da humanidade, né? Como tem o antissemitismo, tem um ódio aos judeus, o judeu ele serve muito bem, às vezes, para você destilar o ódio do momento através do judeu. Então ele diz o seguinte, por exemplo, numa época você odeia o comunismo, o judeu é o comunista, né? Recentemente.
Então você falava, o judeu é comunista, o comunismo é uma doutrina judaica, vão perseguir o judeu. Se você odeia o capitalismo, judeus também são capitalistas. Judeus controlam o dinheiro do mundo, judeus estão nas maiores instituições do mundo, governam os bancos, né, governam a mídia, então vamos atrás dos judeus. Então você pode perseguir judeu porque é capitalista, porque é socialista. Aí você pode odiar os judeus porque ele é um povo fraco e sem nação, como era talvez antes de 1948, quando surge o Estado de Israel, né? Então olha que povo horrível, tipo ciganos, né? Um povo sem nação, um povo nômade, vamos perseguir os judeus. Ou você odeia porque eles são um povo étnico, milenar e nacionalista, e que tem sonhos de criar um Estado e defender o seu Estado. Pronto, já não pode. Todos os povos do mundo podem defender sua nação, né? E ser nacionalista. O judeu não. Aí eu vou perseguir eles. Você pode perseguir os judeus, continua esse Rabi, né? Porque eles usam roupa normal e se misturam na sociedade, do tipo, quem você acha que é para se misturar? Você é um judeu, você é diferente, obviamente você não pode usar calça jeans e camisa polo, né? E se misturar na sociedade. Ou ao contrário, você persegue o judeu porque ele não se mistura. Ele usa as túnicas pretas que eu falei, usa os cachinhos aqui do lado que chama peiot, né? Usa barba longa e quer ficar isolado, ele não se assimila. Então que povo maldoso, né? Eu posso odiar para um e para o outro lado. Enfim, e aí você pode, ele continua, né? Você pode odiar o judeu porque ele é sub-humano, porque ele é sobre-humano, né? Porque ele foi que nem cordeiro para o sacrifício, falando por exemplo do Holocausto, ou porque eles lutam forte demais quando eles se rebelaram, por exemplo, contra os romanos, sei lá, quando eles se rebelaram no gueto de Varsóvia, né? Então, ou você odeia o judeu porque ele é submisso e pacato, passivo-agressivo talvez, né? E aceita morrer, ou porque ele luta demais, enfim. Então, assim, o judeu, ele é, assim, o que está assolando a mente mundial da época, o medo que está na psique da humanidade na época, recai sobre os judeus, né? Então, e aí também fica uma desculpa, diz esse Rabi, que como você não pode falar que você odeia o judeu, você fala isso. Você odeia porque ele é capitalista, porque ele é socialista, porque ele é isso, porque ele é aquilo. Mas eu não odeio o judeu, né? Não é antissemitismo. O problema é outro. Enfim. E aí, nessa visão de Saturno, por que eu trouxe esse ponto? Porque o Ibn Ezra, que eu mencionei lá atrás, já na época dele, se não me engano, ele viveu em 1200, 1300, desculpa qualquer coisa, falta de informação, alguém aí pode pesquisar e pôr. Já na época do Ibn Ezra, acabei de ver aqui, ó, 1090, né? Ele nasceu em 1090, morreu em 1160. Então, século XI e século XII. Ele percebeu isso, que olha, de fato, o Ibn Ezra como astrólogo, como cabalista, falou, talvez tenha realmente uma relação entre judeus e Saturno. E de fato tem algumas indicações de que Saturno pode governar o povo judeu, como todo planeta tem que governar um povo, e todo povo tem que ser considerado governado por um planeta na astrologia. Só que ele percebeu esse dilema que eu falei, de olha, vamos trazer aí como um símbolo de maldade. Principalmente, ele diz, o Ibn Ezra, que isso veio de gregos e romanos. Né? Para ele não via isso vindo, por exemplo, de árabes. Na época que o Ibn Ezra vivia, ainda era aquela época de muita harmonia, né? Entre os judeus e árabes na Península Ibérica e tal. Então ele falou assim, a partir dos gregos e romanos, começou essa associação negativa, e aí ele se preocupou em explicar isso, se justificava ou não. E basicamente a solução que o Ibn Ezra deu, e que eu acho uma solução muito interessante, ele fala o seguinte, olha, de fato existe uma ligação entre o judaísmo e Saturno. Realmente muitos dos rituais judaicos são ligados ao Saturno, e o Ibn Ezra diz que o quarto mandamento dos 10 mandamentos, que é o que pede para que você guarde o Shabat, está ligado ao Saturno. Ou seja, você precisa guardar o Shabat porque existe uma influência saturnina nesse dia, e é um dia de repouso, como a gente falou, Saturno rege isso, portanto de você se dedicar a Deus e não a outras coisas, né? Se dedicar à sacralidade, repousar. Só que ele falou o seguinte, sabe por que os judeus então estão tão ligados ao Saturno? Justamente porque, sabendo que o Saturno é tão malévolo e tão negativo, e pode ser fonte de problema para os outros, ou trazer problemas para você, os judeus fazem isso para anular as energias saturninas. Ou seja, eles têm muito ritual ligado ao Saturno, andar de preto, usar o bode, papapá, para anular energias saturninas. Para quem viu os meus vídeos que eu fiz nas aulas de magia, aquela semana especial de Pessah, né? Eu acho que foi na magia apotropaica que eu devo ter falado isso. Existe, na magia natural também devo ter falado. Existe uma magia que se chama magia simpática. Né? O que é a magia simpática? Eu entro em contato com a energia que eu quero para resolvê-la. Então, se eu tenho um problema com a minha energia saturnina, eu uso energias saturninas para tirar esse problema. Né? Aqui o Ibn Ezra está falando que o povo judeu fez isso coletivamente.
como o povo judeu foi associado ao planeta Saturno, astronomicamente falando, né? Astrologicamente, Deus talvez associou o povo ao Saturno, e isso poderia ser realmente motivo de problemas, de perseguições, de sofrimento, o povo judeu quer espiar essa energia saturnina. Como? Com rituais que invocam Saturno. Invocam entre aspas, né? Invocam no sentido, usam a energia saturnina. Percebe? Então, de novo, eu acho que essa aula pode ficar aí muito interessante como uma aula mais de simbolismo esotérico, místico, se alguém quiser chamar assim, porque eu fui para o mundo do ocultismo, da gnose, da astrologia, ou de Kabbalah mesmo, né? Para a gente entender um pouco como é que funcionam as conexões entre as energias e como isso agora, quando a gente vem para a Terra, pode ser usado politicamente para bem ou para mal, né? Para se justificar uma teoria, para ser contra a teoria, para destilar o seu ódio e tudo mais. Enfim, sinceramente espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu falei, minha ideia foi fazer um vídeo um pouco mais aberto nesse sentido, né? Quase que aí uma mini aula, uma mini exposição, um bate-papo. Fiquem à vontade para dar os seus comentários aqui embaixo, dizer o que vocês acharam. Inclusive, se vocês têm outros conhecimentos ligados a isso, né? Outras relações. Por exemplo, olha, acabei de perceber agora outra ligação. Eu falei do anel de Salomão, com 6, tal. O Saturno, muitas vezes, ele é associado com aliança. A ideia de você pôr uma aliança para casamento, né? O anel de Saturno, tá? Enfim, então a ideia de Salomão usar um anel com 6 pontas era Saturno, e a aliança é Saturno, o judeu põe a aliança para casamento. Não sei se os cristãos sempre usaram, e os judeus sim, então ficou esse estabelecimento. Enfim, se você conhecer mais relações como essas, né, fique à vontade para pôr aí embaixo, e principalmente talvez deixar o feedback, né, o que você achou desse tipo de aula, se foi aí uma coisa interessante para vocês. Espero que sim, espero que tenham gostado. Obrigado de novo por todas as orações, por todo o carinho, pela minha recuperação. Lembrando que essa próxima semana os vídeos ainda estão gravados do Zoor Diário, né? Eu achei que ia estar em Portugal, não tô. Mas aí a partir da semana que vem a gente volta com o Zoor Diário e com a energia semanal ao vivo de novo. Gente, muito obrigado pelo carinho, uma boa semana a todos, Shavua Tov e tudo de bom.